Fala pessoal, estamos aqui com mais uma aula de eletrônica de potência e continuamos falando aqui do assunto principal, utilizando tiristores. E hoje vamos falar de controladores de tensão CA, né? Acabamos de falar de retificadores, falamos inicialmente dos retificadores não controlados, né? E em seguida falamos dos retificadores semi-controlados e controlados. E agora vamos começar a falar sobre os dispositivos que fazem aí o controle de tensão em corrente alternada. Corrente alternada, a gente tem basicamente duas formas de nós controlarmos aí a tensão RMS sobre a nossa carga. Uma é por controle do ângulo de disparo, que é essa que está aqui embaixo que eu vou já explicar para vocês. E a segunda é basicamente o controle de ciclo integral, onde uma carga é conectada e desconectada por vários ciclos de uma vez. Eu vou explicar essa aqui rapidamente, pois é muito fácil da gente entender. Bem, então basicamente vocês sabem que a tensão da nossa tomada, né, vem aqui a senoidezinha bonitinha, certo? E basicamente esse nosso controle de ciclo integral, ele baseia assim, nós conectarmos a carga com a fonte e depois desconectar ela. Então nós vamos deixar um pequeno tempo ela ligada e um pequeno tempo ela desligada. Então basicamente o que nós teremos é essa forma de onda aqui embaixo, certo? Durante esse intervalo de tempo aqui, ó, ela está ligada e nesse segundo intervalo de tempo ela está desligada, certo? Então fica aqui, ó, ligado, desligado, ligado, desligado, ligado, desligado, tá bom? Então a nossa tensão básica, né, ou se a gente quiser calcular a potência também, dá para tirar daqui. A nossa tensão, que a gente pode calcular aqui, a tensão média, vai ser basicamente a gente pegar a integral disso aqui, né? A integral dessa nossa senoide, Vp vezes a senoide de ômega t, dt, variando aqui do início, de onde eu ligo, até o instante onde eu desligo. Então aqui, vou botar aqui do valor T1 até o valor T2. Só que o período é daqui até aqui, ó, que é quando ela se repete, né? É o nosso período. Então aqui vai ficar 1 sobre T. Então com isso aí vocês veem que se a gente ligar por um tempo maior, a gente vai estar aumentando essa tensão. Se a gente ligar por um tempo menor, a gente vai estar reduzindo essa tensão. Isso daqui é ótimo para a gente utilizar em cargas resistivas, aonde a gente não tem aquela necessidade de um controle eficaz, né, de potência. Um grande exemplo do que utiliza isso aqui é basicamente aqueles forninhos que nós temos em casa, forninhos elétricos. Vocês veem que só que o tempo onde eles ficam ligados e desligados é bem grande, né? Mas a ideia dele é basicamente essa: você passa um tempo ali ligado e depois você passa um tempo desligado. E com isso você consegue basicamente ditar ali a média da potência ou da tensão que você está entregando para sua carga. A segunda forma de nós realizarmos o controle de tensão CA é, ao invés de nós controlarmos em pedaços dessa senoide, né, nós vamos pegar um ciclo dessa senoide e nós vamos fazer o controle dentro desse ciclo, aproveitando aqui os nossos tiristores. Nós iremos definir um ângulo alfa e um ângulo π mais alfa para nós realizarmos o disparo. E com isso nós conseguimos definir aí a nossa tensão RMS. Então, gente, basicamente aqui nós temos dois tiristores. Poderia ser apenas um triac também. Acho que vocês lembram aí do triac. E vocês vão ver o seguinte: a gente tem aqui de preto a nossa tensão de entrada. Assim que a gente atingir o ângulo alfa, a gente vai realizar o disparo. Realizou o disparo, a tensão aparece aqui na carga e a gente vai ter uma corrente aqui menor, né? Que é basicamente a nossa tensão senoidal dividido pela resistência, uma vez que é uma carga puramente resistiva. E aí no semiciclo negativo aqui vai acontecer a mesma coisa, né? A gente vai ter o disparo aqui, e aí disparou, vai aparecer a nossa tensão aqui na saída, e também aparece aqui a nossa corrente já no sentido contrário. Então vocês podem observar aí que a gente vai ter na saída uma senoide quando a gente estiver no intervalo de alfa até π ou de alfa mais π até 2π. Se a gente não estiver dentro desses intervalos, a gente está aqui ou aqui, que é justamente quando a nossa tensão é zero. Nós podemos utilizar aqui a forma de tensão RMS, que é essa aqui,
E calculando a forma de tensão RMS, vocês podem ver aqui a nossa tensão RMS aí para vocês calcularem a partir do ângulo de disparo que vocês encontrarem. Se quisermos calcular a nossa corrente, basta pegar essa tensão e dividirmos pela nossa resistência. E por fim, o nosso fator de potência, ora, é potência ativa dividido pela nossa potência aparente, né? Nós teremos que o nosso fator de potência é dado por isso aqui, que é basicamente esse pedaço aqui da nossa tensão RMS. Por fim, gente, aqui tem um gráfico interessante que está presente no livro do Hart. Esses dois gráficos estão presentes lá, para quem quiser dar uma olhada. Vocês podem ver aqui, ó, que aqui nós temos o ângulo de disparo e aqui nós temos a nossa tensão RMS, certo? Normalizada, claro, tá bom? Então, basicamente, isso aqui a gente teria de multiplicar esse número aqui por VP, né? VP vezes esse númerozinho aí. Então, vocês podem ver aqui, ó, que em 40, se o ângulo de disparo for 40, a gente vai ter aqui quase 1, né? Já se a gente chegar lá no 120, a gente vai ter aqui, ó, 0,4 da tensão de saída aí, normalizado, certo? Vocês podem ver que não é uma curva linear, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. E, gente, uma vez que vocês sabem que como a gente está chaveando a nossa senoide, né? Então a gente vai ter essa ruptura, né, essa descontinuidade aqui, de certa forma, na nossa senoide. Então, consequentemente, a gente vai ter harmônicas aí, tá? Então, aqui a gente tem o gráfico já das harmônicas de acordo com o ângulo de disparo que a gente utilizar, certo? Então, vocês conseguem ter uma noção aí, ó, da terceira harmônica, da quinta harmônica e da sétima harmônica a partir do ângulo de disparo que nós utilizarmos aí. Então já dá para ter uma noção aí da magnitude dessas harmônicas. E, gente, e ainda sobre controladores de tensão CA, nós também podemos ter um controlador aonde a nossa carga ela é dada através de uma resistência e uma indutância, né? Como se fosse um motor aqui que nós estivéssemos controlando. E aí vocês podem ver que aqui eu não utilizei dois SCRs, mas sim utilizei logo de uma vez um triac para a gente poder fazer o disparo tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo. E aí, gente, o que a gente vai ver é basicamente o seguinte: a gente vai ter basicamente o nosso disparo acontecendo aqui em alfa. Assim que ele acontece, a gente vai ter aqui, ó, a nossa tensão de saída sendo igual à tensão de entrada. E uma vez a gente passando aqui no 0 volts, né, a gente cruzando os 0 volts, uma vez que a nossa carga é indutiva, né, e a nossa corrente ainda não zerou, afinal vocês sabem que tanto o triac quanto o SCR só para de conduzir quando a corrente é abaixo da corrente de manutenção. Então, como a corrente aqui ainda não zerou, ele ainda está conduzindo e consequentemente essa tensão aqui vai aparecer até a minha corrente cessar. Uma vez que a corrente cessa, aí a gente volta a ter 0 volts aqui sobre a nossa carga e até acontecer o nosso outro disparo aqui, dessa vez no lado negativo, né, no semiciclo negativo. E aí nós temos o disparo, a tensão da fonte aparece na nossa carga até que a nossa corrente cessa e a nossa tensão se torna novamente nula, certo, gente? Isso aí continua se repetindo consecutivamente. E daqui, se nós montarmos a nossa equação diferencial e a resolvermos, nós vamos obter aqui a nossa corrente de saída, sendo dada por essa fórmula grandinha aqui, tá, gente? Onde esse nosso Z aqui ele é dado pela resistência ao quadrado mais ômega L ao quadrado raiz disso, né? E o nosso θ aqui, né, que é esse nosso ângulo, ele é dado pela tangente a menos 1 de ômega L sobre R. E aqui a gente tem uma fórmula interessante, né, que é basicamente nós sabemos aonde é o nosso ângulo beta, pois beta é o ângulo de extinção da nossa corrente, né? Vocês repararem, se a nossa corrente fosse isso aqui, né, a gente teria um outro caso aqui. Uma vez que a nossa corrente cessa, a gente tem uma parte descontínua aqui e aí acontece um novo disparo. Esse caso aqui é chamado de condução descontínua, né? Já se nós tivéssemos esse outro caso aqui, nós teríamos o caso de condução contínua, tá bom? Aonde nós não teríamos
sobrecarga basicamente em nenhum momento o 0 volts. Então, basicamente, para nós encontrarmos esse ângulo aqui, nós sabermos se nós estaremos operando em condição contínua ou descontínua, basta nós fazermos essa conta aqui e igualarmos ela a 0. Com isso, esse pedaço aqui vai para o espaço e nós ficamos apenas com isso daí igual a 0. Então, se nós resolvermos isto, nós podemos encontrar o nosso ângulo beta aqui e aqui, que é o ângulo onde a nossa corrente é extinta. Esse caso aqui, gente, ele pode ser utilizado para controle de motores trifásicos e também pode ser utilizado para controle de ventiladores e bombas. E um dos problemas que a gente tem é que se a gente operar em motores com baixa rotação, pode haver grandes perdas no motor. Então, não é recomendado para motores que atingem baixa rotação. Com isso a gente fica por aqui, gente, e a gente continua na próxima aula. Até mais!